possamos ser seus fiéis mensageiros. Esta é a convocação do Senhor para o seu povo. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Oséias capítulo 6, versículo 3. Texto bonito aqui, né? E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então vem ao fim. Eu costumo dizer, irmãos, que esse evangelho eterno é o evangelho que Jesus Cristo citou em Mateus 5,17, né? Não penseis que eu vim revogar a lei dos profetas. Eu não vim revogar, eu vim obedecer, cumprir, né? Exaltar. Então, este evangelho aqui que nós pregamos, ele está de acordo com a lei do eterno, que os testemunhos da nossa igreja podem existir, né? Então, para começar, vamos chamar o nosso primeiro palestrante, que é o irmão Bruno da Montanha. Pode vir, irmão. Vamos dar início aqui a. A intenção de todo missionário é sair nas ruas para olhar nos olhos das pessoas e identificar quem são aqueles que vão fazer parte do reino de Deus. E aqui, nesse momento, nessa sala, muitos aqui, eu posso dizer, de coração, as intenções do olhar, a gente pode identificar que estão inteiramente entregues a fazer parte do reino de Deus. Ninguém sai de sua casa para vir aqui de tão longe se não tem o coração entregue para Deus. Então, peço a vocês agora paciência. Eu não sou um homem com palavras formosas, eu sou da caipira do interior, e quando Deus me chamou eu mal sabia falar, sabia escrever, falar não. Mas hoje estou aqui. Amém. Vou contar um pouquinho sobre mim, sobre como eu cheguei até aqui. Eu acho que antes da mensagem vocês têm que conhecer um pouquinho do mensageiro. Bom, meu nome é Bruno Gisoff. Sou de família italiana, lá no estado de São Paulo. E dos 6 anos de idade, né, eu conheci a igreja adventista. Minha mãe saía de casa comigo, com meus irmãos pequenininhos, atravessava um pasto de mais de 1 quilômetro, no sol quente, para chegar na igreja. Porque meu pai tinha um carro na garagem e não queria que a gente fosse na igreja. Então minha mãe não se importava com isso, ela pegava a gente
chegava lá na igreja, ouvia as histórias de Noé, de Moisés, de Abraão, e aquilo me preencheu muito, porque eu sempre ouvia, até chegar aos 6 anos de idade, uma bagunça religiosa na minha família. Minha avó, que era meu espírito, católica, sempre chegava e tinha um monte de mandingas, um monte de superstições, ensinava aquilo para a gente. E da outra parte, tinha pessoas que criam numa seita, que acreditam em extraterrestre, tudo isso. Mas quando falaram da Bíblia, aquilo me chamou muita atenção. A minha avó, em épocas de aniversário, ela chegava, pegava, botava um bolo assim no pé da calçada, com um copo de guaraná. Olhava, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é pro santo. Eu falei, por que pro santo? Vai vir comer isso aí? Vai comer assim. Eu sentava ali e esperava o santo aparecer. Ó, cadê que o santo não veio? Só tem formiga aqui. E aí, quando eu ouvi falar do Deus verdadeiro, aquilo fez sentido total. O Deus que criou os céus e a terra. E desde criança eu me empenhei a conhecer a palavra de Deus. Batei com 8 anos de idade. E eu me lembro, na igreja que eu frequentava, tinha anciãos já muito antigos, eles que eram, assim, praticamente quem comandava ali na igreja. E eu lembro que eu aprendi tudo certo. A doutrina como eu creio hoje foi a que eu aprendi naquela época, no ano de 1992. Então, aquilo ficou educado na minha mente. E eu me lembro muito bem que eles diziam assim, eu tinha 9 para 10 anos de idade. Olha, no futuro haverá uma coisa chamada ecumenismo. E a nossa igreja não vai mais pregar a verdade. Quem pregará são pequenos grupos. Eu lembro disso muito bem. E aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu vi com meus próprios olhos a mudança, doutrinária, no ano 2000, a gente começou a questionar algumas coisas, mas só foi mesmo entender quando chegou o DVD lá em casa chamado Ecumenismo. Quando eu assisti aquilo lá, minha mãe mostrou para mim e falei, é isso aqui, é isso que está acontecendo, essa é a realidade, porque eu me lembro disso há muitos anos atrás, que a gente nem sabia o que era isso, nem se falava em TV e coisa nenhuma, e agora, diante de nossos olhos, nós estamos vendo os acontecimentos. E também os sinais das profecias, se cumprindo assim, um atrás do outro, é coisa impressionante. Então, daquele momento em diante, eu tive uma motivação para ser um missionário. Eu não sabia o que foi. Então, Deus enviou o servo dele, chamado José Luiz Pereira, que ensinou o trabalho de pregar nas ruas, de entregar o DVD, e já estava na mensagem da verdade presente. Algo aconteceu comigo em determinado momento, eu tinha muita curiosidade de saber por que as outras igrejas, as outras pessoas que têm tanta fé, chegavam nas outras igrejas e cada pastor falando coisas assim, absurdas, que não tinha nada a ver com a palavra de Deus, aquilo me inquietava muito. Até um dia que eu recebi um convite de um amigo meu, que era obreiro da Igreja Mundial, lá de São Paulo, Valdomiro. Ele falou, você não quer vir aqui em São Paulo um dia conhecer as igrejas? Lá no Brás tem a igreja universal, os mídios na brasileira, tem a mundial, tem a Deus é Amor, tem a Assembleia, tem onde era antigamente também da Miranda, enfim, era tudo ali. Eu cheguei lá com dinheiro, ida de volta com um pacote de bolacha, para passar 2 dias, não tinha nem dormido. Falei, eu quero conhecer todas essas igrejas ali, eu quero olhar nos olhos das pessoas, saber por que elas estão entrando aí, é fé mesmo, é ganância, é o quê? Porque na televisão a gente não consegue discernir, Aí eu fui lá. E aí fui entrando de igreja em igreja, conversando com as pessoas, ouvindo testemunhos. Aí eu via, tinha gente que chegava lá, puxava a carteira assim, unja minha carteira, pastor. Aí outros chegavam assim, mas com fé de verdade. Eu estava realmente sedento da palavra, querendo
delas. Cheguei bem lá na frente, aí eu vou lá, falando as palavras mágicas dele lá. Aí chegou um menino que tinha acabado de chegar de Fortaleza. Ele tinha os olhos assim, um pouco tortos, né? Parecia algum problema de visão. Eu chamei o menino lá: o que você tem? Ah, o pai dele estava lá, ele tem um problema nos olhos, não consegue enxergar ele. Aí ele falou lá as palavras dele lá. E aí, está enxergando agora? Estou um pouco melhor. Tem que ser um pouco melhor por essa. Aí depois chegou uma outra moça que era da Cracolândia e que tinha chegado ali, largou o vício, abandonou o vício, ela estava muito feliz. Ele tinha abandonado o vício. Aí ele foi e jogou a toalhinha aqui no suor dele, jogou como quem joga um pão. A mulher agarrou o paninho lá no sapato e ficou descontrolada lá na frente. E passando por esse dia, eu cheguei na última. De manhã, no domingo, já estava cansado de andar, não tinha nem dormido, estava de vigília de uma igreja para outra. Né? E nessa igreja, chamada do Trono de Deus, eu entrei, fui muito bem recebido, eles passam até perfume na gente. Te dá uma pedrinha branca, você escreveu o nome de alguém para os desejos de oração. Aí eu me sentei. Comecei a ouvir um louvor, o pessoal cantando com vigor, com vontade mesmo. Falei, olha, uma das vezes que eu ouvi um louvor tão bonito. E ali, eu fiquei tão constrangido. Eu falei, Senhor, eu ouvi tantas histórias de fé, muito grandes, que eu nunca ouvi na minha vida. E eu ouvi também muita gente falando, assim, coisas totalmente contrárias à palavra. Senhor, eu não tenho fé. Porque eu conheço a palavra desde os meus 6 anos de idade, não tenho coragem de abrir a minha boca para falar com ninguém. E o povo aqui não faz 2 meses, 1 mês que está aprendendo, já fala tudo que sabe, a pouca luz ali que ela recebeu, ela já está espalhando com toda a vontade de coração. Qual é o problema? Me responde, eu preciso dessa resposta. Será que o problema não está comigo? Porque eu tenho pouca fé? Será que eles estão mais certos do que eu, porque a fé deles é maior? De que vale o conhecimento se não fala nada? Aí eu me ajoelhei e orei. De joelhos ali, os olhos fechados. Eu chorei muito. Tive que Deus me respondesse. E eu dei um golpe de fé. Eu falei, depois de ouvir tanta história de fé, agora eu vou dar um golpe de fé. Eu vou me assentar. De olhos fechados. Depois que eu terminar essa oração, eu vou abrir a minha Bíblia aqui para mim, não. E vou pôr o meu dedo em qualquer passagem de olhos fechados. E o Senhor vai me responder quando eu abrir os meus olhos. E aí, eu estava com a minha mochila aqui, assentado, e eu tenho um chaveiro na mochila, que é de bússola, né? Eu sou trilheiro, então um chaveirinho de bússola ali, apontava ao norte, no público. Quando eu fiz a oração e me assentei, eu coloquei o dedo e abri os olhos, estava escrito: vem do norte do mal, no verso de Jeremias. E eu olhei para o lado e a bússola apontando do norte no público. Eu dei glória a Deus, porque Deus me respondeu então. Naquela manhã. Ele me respondeu dizendo: não é o povo, é o público. É dali que vem o mal, que contamina o povo. Daquele dia em diante, eu nunca mais olhei para uma pessoa como um número, como você vê assim lá em São Paulo, a Estação da Luz, aquele povo passando, parece uma correnteza. Antes, para mim, era uma correnteza. Aí agora não, agora o Senhor está me ensinando a discernir os olhares ali no meio do povo. E é isso que você faz para ser missionário. Primeiro você tem que se transformar, renovar sua mente, ter interesse pelo próximo e saber o que se passa pela vida dele, para você poder chegar e, assim como alguém teve paciência com a sua mensagem, você ter passar. Amém. Então Deus fez muitas maravilhas na minha vida a partir desse momento. Ele mudou completamente. Foi deixando de lado as coisas que eram desprezíveis, as coisas mundanas, e fui cada dia mais chegando perto do Senhor. Aí conheci a Aline, que hoje é missionária comigo, perto de Deus, também desde a infância, né?
E nós estamos aqui hoje. Então, nós vamos ter muita oportunidade de conversar aí na conversa. Só um pouquinho tímido, se alguém quer. Mas pode vir conversar comigo quem quiser. Então, o tema que eu tenho hoje, da parte do Senhor, passar para os irmãos, se chama Ungido e Perseguido. Vocês podem ver que ali é a imagem, né, o rosto do rei Davi. Então, na palavra de Deus, a Bíblia foi dada ao homem para que ele conheça a Deus e como ele interage com os seres humanos. O objetivo da palavra de Deus é esse: explicar como Deus interage com o ser humano. Então, nós vamos ter um conhecimento agora de uma história. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência até eu chegar na conclusão final. Porque essa história muitos de vocês já conhecem, mas eu preciso mostrar os detalhes dela para saber como ela se aplica no futuro, hoje. O ensinamento do passado está nos dias de hoje. Então Deus determinou um tempo para que o ser humano domine sobre o planeta. E nesse tempo surgiram muitos povos, reis, governantes de várias raças, religiões, formas de cultura. Mas, no meio desses tantos povos, Deus se manifestou a um povo especial. E dessa linhagem especial, separada, o santo, Deus escolheu homens de liderança para ensinar e conduzir o povo para a verdade. Esses são chamados ungidos. Um ungido é um separado, é uma pessoa que Deus escolheu e falou assim: isso aqui vai iluminar a mente dos outros irmãos. Então, quem era ungido de Deus? José, sem dúvida, era ungido de Deus. Noé era ungido de Deus. Abraão, Moisés, Daniel, todos esses homens, incontestavelmente, você pode dizer que é ungido de Deus. E nos dias de hoje, será que é ungido de Deus? O destino do planeta está baseado em tempos determinados por Deus, e de tempos em tempos surgem movimentos liderados por ungidos, homens ungidos, movidos pelo Espírito de Deus. Então, cada época daqueles homens ali, eles lideraram esses movimentos, muito parecido com hoje. Vamos dizer que nós estamos vivendo um desses movimentos. E ela sempre segue um padrão. Todos os movimentos que aconteceram, liderados pelo ungido de Deus, eles vão seguindo um padrão. E esse padrão se repete constantemente. E toda a vida nós observamos Deus interagindo e como Ele ensina a raça humana, e ela tropeça sempre no mesmo erro. De forma que o ímpio ele se torna previsível. E o fim dessa geração se dará com a volta triunfal de Jesus Cristo. Mas antes que isso aconteça, uma série de acontecimentos envolvendo o mundo religioso e as lideranças da terra darão sinais claros do fim. Segundo Tessalonicenses 2:8. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor matará com o som de sua boca e escolherá com a manifestação de sua dor. Os fins de todos os movimentos que haverão na terra será com a volta de Cristo. A gente vê lá em Eclesiastes, né, as coisas que foram no passado tornam a se repetir novamente. Mais uma confirmação de que a gente pode ter um vislumbre de que as histórias do passado vão acontecer novamente. Agora é uma história em especial, porque essa história é completa e ela tem um ensinamento completo para nós hoje. Ela foi, no passado, muito mal compreendida, mas hoje, nos nossos tempos, ela atinge o seu ápice de compreensão do que é a vontade de Deus, no contexto do que nós vamos ver agora.
trabalho do ser humano, mas porque Deus concedeu a mulher Esther a vida de Samuel. Então ele foi planejado por Deus ao ministério dele. E a prova disso é que Samuel foi um grande líder. Até o dia de sua morte. Deus desviou os caminhos dele. E aí aconteceu o seguinte, 1 Samuel 8,5. O povo, me disseram: eis que já estás velho, os teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar, como nos tem todas as nações. Mas pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram: dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor, foi indignado. Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. Olha para você ver como Deus tem uma certa flexibilidade. Porque Deus deseja mais dar um ensinamento do que impor o que Ele colocou. Então Ele tinha colocado duas propostas. O povo escolheu a pior. Porque ser governado por Deus é muito melhor que ser governado pelo rei. Aí Deus deu um aviso, solene ali. Agora, pois, ouve sua voz, contudo isso protestará solenemente. Ele declarará qual será o modo de agir do rei, que houver de reinar sobre ele. Deus sabe. Então ele já deu uma pincelada ali. Dá uma olhadinha como é que vai ser esse rei. E diz: este será o modo de agir do rei, que houver de reinar sobre vós. Tomará nossos filhos, porá sobre os carros, para serem seus cavaleiros, para correrem adiante de seus carros. Porá por chefes de 1000, chefes de 50, para lavrarem os seus campos, fazerem as suas colheitas e fabricarem as suas armas de guerra, e petrecho dos seus carros. Tomará vossas filhas para perfumista, cozinheira, vadeira, e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e vossos olivais, e dará aos seus servos. É exatamente isso que acontece no lugar onde você tem um líder supremo, o povo fica oprimido, perde os seus bens para que seja doada a riqueza do rei. Tomará o dízimo de vossas sementes, de vinhas, enfim, tomará os seus mancebos, jumentos, entregará um trabalho. Então, o conselho de Deus foi esse. E disse no final: então clamareis por causa do vosso rei, e vós mesmos houverdes escolhido, mas o Senhor não ouvirá. E aí o que acontece? O que acontece ali? Olha quem foi ungido. O homem mais alto, mais formoso, e que no dia que foi para ser ungido estava escondido debaixo de uma carroça. Aí Saul foi ungido rei, porque Deus tinha um ensinamento para dar para a sua nação. Mesmo com todo o protesto, eles não quiseram ouvir. Não, reinará sobre nós esse rei. Quando viste Naás, rei dos filhos de Amon, vindo contra vós, disseste: não, mas reinará sobre nós um rei. Entretanto, o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Eles não tinham percebido que Deus era o rei deles. Agora, eis que o rei que escolheste, que pediste, eis que o Senhor te tem posto vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvido a sua voz, e não fordes rebelde às suas ordens, então está tudo bem, né? Se o rei obedecer e o povo obedecer, está tudo bem. Mas, se não deres ouvido a sua voz, forem rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós. E é exatamente o que aconteceu. Eles obedeceram. E daí disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite, depois que ele tinha prosseguiu, pois, Samuel: embora pequeno aos teus próprios olhos, dizendo Samuel para Saul. Saul, a princípio, não se achava digno, tanto que se escondeu lá no dia do domingo. Porventura não fosse feito cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E bem assim te enviou o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até
entregar contra eles, vão acabar com a memória desse povo, porque não tem um ali que presta. E Saul não matou o rei, deixou ele com vida. E não só o rei, mas também o gado. Desobedeceu a voz de Deus. Por que, pois, não deste ouvido a voz do Senhor antes que lançaste ao despojo e fizeste cair os olhos do Senhor? E aí veio a perturbação tamanha sobre o rei. Ele sabia que tinha desobedecido, ele sabia que estava sendo reprovado diante de Deus. E ele entrou em desespero. E aí, nesse meio termo, estava lá Saul, perdido em seus pensamentos, pesando no coração o que tinha acabado de fazer, pensando que fez. E nisso, o próprio Samuel se condoeu de ver daquela forma. Mas então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido um rei. Quem que era Jessé? E Samuel, eu acho que conhecia. Era um homem humilde, uma família não muito proeminente. Disse, porém, Samuel: como irei eu? Pois Saul o ouvirá e me matará. Então disse o Senhor: leva contigo uma bezerra e para oferecer sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te farei saber o que há de fazer. E me judiar, e eu sou. Então, primeiro, o rei vai levar tudo. Agora Deus escolhe o rei, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, para que o povo possa fazer comparação de um com o outro. Esse é o ensinamento do povo. Parece com Saul isso aí? Um pouco. Ele era de uma aparência diferente, diz a palavra de Deus que era ruivo, não era muito alto, era jovenzinho ainda, e nem soldado não era. Ele era pastor de ovelha, tocador de harpa. Quando você vai imaginar que um homem assim, vamos comparar hoje. Você escolhe para o presidente do Brasil, uma pessoa que é músico, que nunca estudou nada sobre política, e trabalha assim em zona rural. Qual a possibilidade de uma pessoa assim governar o país? Muito pequeno. Aí vem a unção de Davi. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe. Eliabe era o filho mais velho de Jessé, era um soldado. E disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel já. O coração dele já lembrou, Não, deve ser bem forte, Mas o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza do seu estatura, porque o rei dele. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Depois chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel. Nem a esse escolheu o Senhor. Foi vendo ele assim, como? Por que ele escolhe os melhores? Então Jessé fez passar a Samuel, porém, disse: tão pouco a eles escolheu. E aí Jessé passou 7 de seus filhos diante de Samuel, porém Samuel disse: o Senhor não escolheu. Mas Samuel disse: são esses todos os teus filhos? Ainda falta o menor que estava sentando no ovelhas. Ele não se deu nenhum trabalho de chamar o filho mais novo. Nem o próprio pai acreditava que fosse mais novo. De forma que ele foi rejeitado até pela própria família, a princípio. Disse mais Samuel a Jessé: manda trazê-lo por quando não nos sentaremos até que venha. Jessé mandou buscá-lo e fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Eu imagino aquela cena do gatinho olha assim, com aquele olhinho brilhante, que você fica com a dó dele. Ele tinha aparência de jovenzinho, de criança, a gente olhava para ele assim, com aquela cara frágil, vai ser aqui. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos.
Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou. Esse é o que acontece. O Espírito de Deus posa sobre ele. E ele é de fato o escolhido de Deus. Incontestavelmente. A gente vê pela história. E ao mesmo tempo que o Espírito de Deus entra em Davi, ele sai de Saul. E o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava no espírito maligno da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Dize, pois, Senhor nosso, a teus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba do caráter. E quando vier o espírito maligno, ele vai falar com ele, e foi exatamente ali que aconteceu. Eles chamaram justamente Davi, né? E foi, vamos dizer, Deus não faz coincidência, mas né, o contexto ali, para os homens, era uma coincidência. O rei ungido na presença do rei rejeitado. Olha as coisas que Deus faz, né? Vamos tentar ver esses detalhes. E aí o espírito maligno vinha sobre aquele que tinha sido apostatado, desobedecido, atormentava ele, e Deus enviava o toque da harpa ao alívio. E todos assistiam aquela cena. E um dia desses que Davi, constantemente na presença do rei, vieram os inimigos filisteus, e um dentre eles, o gigante, começou a injuriar os israelitas. E como o Espírito de Deus estava pairando sobre Davi, o que o Espírito de Deus faz com o servo do Senhor quando ouve uma injúria contra o Deus verdadeiro? Ele se fere, e aquele a quem pairava o Espírito de Deus, olha o que ele fez. Desafiou Golias: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Que ousadia, né? Que coragem, um rapazinho daquele falar um negócio desse. Ele não tinha tido experiência como general, ele tinha tido experiência cuidando de ovelha. E quando cuidava de ovelha, Deus enviou ali um leão. Testou a coragem de Davi para salvar a ovelha, tanto que ele amava a ovelha, que conseguiu matar a ovelha. E um urso. Você consegue imaginar a gente lutando com um urso, com um leão? Eu não imagino, não. Nem com um gato direito, ele não briga. Imagina com um leão. Então ele já tinha treinado Davi, de outra forma. Não como era o treinamento militar. E daí todos os soldados estavam amedrontados naquele momento, e ele fez esse desafio. Os cadáveres do réu dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Ele estava fazendo o quê? Profetizando. Porque o Espírito de Deus falava por ele. Para que toda essa assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois o Senhor é a batalha, e ele nos entregará em nossa mão. Esse menino, ele tinha uma compreensão muito avançada, muito melhor que aqueles soldados todos ali. Porque os soldados confiavam no quê? No treinamento, na espada afiada, na grossura da armadura e numa boa liderança. Para eles, se eles tivessem isso, eles estavam com a guerra, né, na mão, estava ganhando. Mas de repente, quando tinha uma desvantagem, eles se amedrontavam. Porque a razão deles dizia: não, eu acho que a gente não consegue. E Davi, nesse momento, foi o único que se levantou e disse: não, consegue sim. E não só consegue, vai fazer. Aí essa cena famosa, em que ele derruba o gigante com uma pedrinha. Vamos guardar esses ensinamentos. Na sequência desses eventos, agora aquele que é pequenininho, que ninguém dava nada, usa um instrumento aos olhos dos outros soldados ridículo, né? Um pedaço de couro que você gira e joga
O que é isso comparado com uma lança? O que é isso comparado com arco e flecha? Com espadas e armadura? Que tipo de ferramenta é essa? Mas cumpriu o objetivo dela. E nesse momento, todos se alegraram. E Davi foi posto como um soldado. E um bom soldado. Porque quando ele voltava, as mulheres diziam: Saul matou milhares, porém Davi 10 milhares. E Saul ficou com inveja. Porque ele ouviu para ele: se deram 10 milhares, para mim só 1000. Que negócio é esse? Não sou eu o melhor de todos os soldados do rei? No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul e começou a profetizar no meio da casa. Que tipo de profecia que ele estava fazendo ali? Será que era igual a de Davi, uma profecia da parte de Deus? Não. Se o Espírito de Deus não habitava mais nele, ele estava profetizando coisas malignas, profetizando vaidade, cabeça deles. E Davi tocava a harpa, como os outros dias. Saul tinha na mão uma lança. E ele disse, arremessou a lança e disse: encravarei Davi na parede. E aí ele se desviou por vocês. Como que um negócio desse acontece? O rapaz estava ali tocando a harpa, ali, né? O espírito maligno que atormentava, de repente ele pega a lança e joga. Então aquele que estava ali apostatado, o Espírito de Deus não estava sobre ele, começa a perseguir o verdadeiro servo de Deus, ainda na presença dele. Isso não durou muito tempo. Porque quando você corre risco de vida, você pode permanecer no mesmo lugar. Mas Davi, ele precisou ter uma confirmação ainda. Ele não fazia nada imprudentemente. Ele falava assim na cabeça dele: estão querendo me matar, eu vou fugir. Ele raciocinou e pesou, de acordo com o que o Senhor orientou ele a fazer. E aí ele fugiu de Naiote em Ramá e veio ter com Jonas e disse: o que fiz eu? Qual é a minha iniquidade? Ele estava indignado. E qual é o meu pecado diante de teu pai, para que procure tirar minhas vidas de Jonas, os filhos de Saul? Percebe que o próprio filho de Saul tinha consigo um padrão de justiça muito elevado. Então ele reconheceu que Davi era um homem de bem. Tanto reconheceu isso que amou ele, tamanho. Viu ele um laço de amizade muito, muito forte. Mas infelizmente ele teve que fugir. E angustiado, agora ele procura ajuda por um momento com os sacerdotes do Senhor. Bom, naquele momento ele só pensava em Deus. Então ele falou: então vou buscar os sacerdotes, porque eles consultam ao Senhor. Talvez possam me dar algum abrigo, alguma ajuda. Aí eles vão lá. Os sacerdotes eram homens consagrados, que eram homens de oração, viviam a vida só para o ministério. E aí, então veio Davi a Nob, era a cidade dos sacerdotes. E Ameleque, ao sair tremendo ao seu encontro, perguntou: por que vem só e ninguém contigo? Acho estranho Davi chegar ali só. Levantou-se, pois, Davi e fugiu naquele dia. E diante de Saul foi ter com Aques, rei de Gate. Também foi a Gate procurar abrigo com o rei dos filisteus, rei dos inimigos. Por 2 vezes ele procurou abrigo, mas não pôde permanecer naquele lugar. Saul ficou sabendo o que ele tinha feito, ele mandou matar todos os sacerdotes. Eram homens de Deus, separados para o serviço de Deus, homens consagrados e homens de oração. Você consegue imaginar como um homem consegue mandar matar? Se eu não me engano, foram 85 sacerdotes, tudo espada, inocente, só por causa da inveja. E depois, não satisfeito com isso, mandou matar a família deles lá na cidade. Só fugiu um sacerdote, Abiatar. Foi o único que escapou. A mãe era o bode da mãe.
nesse momento, ele ficou totalmente desamparado. Davi teve que se esconder nas cavernas. O que seria cavernas? Guardadas. Retirando daquele lugar, eles ficavam para a caverna de Adulão, a famosa caverna de Adulão, onde ele compunha o quê? O salmo. Quando você lê os livros de salmo, você vai ver assim: Senhor, os meus inimigos são mais fortes do que eu, peleja contra eles por mim. E ele dizia palavras como essa porque ele estava fugindo da presença do rei que o perseguia. E não era só o rei, não. Ele fez uma junta de homens, e esses homens que eram déspotas na guerra, eram homens de batalha, que sabiam como caçar o inimigo. Agora estava a serviço do rei para caçar Davi. E quando seus irmãos de toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. E juntaram-se a todos que se achavam em aperto, todos endividados, todos amargurados de espírito, e eles se fez chefe dele. E havia com ele cerca de 400 homens. Foi nesse momento que Davi fugiu, ungido, perseguido. Por que Deus fez isso com ele? Não era ele o homem escolhido? Por que não chegou lá logo que Saul se apostatou, Deus queria matar Saul, já botava Davi no lugar, já fazia a vontade dele? Por que isso tudo aconteceu? Por que Davi teve que fugir? Teve que se angustiar, se sentir desamparado? Foi nesse momento que 400 homens entraram na caverna, um de cada vez, falaram: eu fugi, eu endividado, estou muito angustiado, pessoas estavam em depressão, pessoas que estavam assim, desiludidas da vida, e Davi foi o quê? Tocando a sua harpa, compondo os salmos, animando o espírito deles, e eles se tornaram soldados valentes, porque eles tinham ali como líder ungido de Deus, que tinha o Espírito de Deus. Era a toca do desamparado, né? Na caverna de Adulão. E aí, Davi fugindo do rei, o rei fica sabendo onde ele está e vai no encalço dele. Aí Davi, prudentemente, sabendo que o rei estava no encalço, foi se desviando, né? Uma montanha foi circulando de um lado e Saul do outro, de forma que não via ele. Aí chegou a noite, o exército de Saul foi dormir, e o Senhor pôs um pesado sono. E olha o que aconteceu. Ali foi lá e poupou a vida dele, não quis matá-lo. Eis que os teus olhos acabam de ver que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Porém, a minha mão não pois eu disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é ungido do Senhor. Por duas vezes, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Primeiro, ele foi, assim, cortou o manto de Saul lá, sem ele ver, no escurinho e tal. Foi lá longe. Saul, olha aqui, ó. O Senhor me entregou o Senhor te entregou nas minhas mãos. Se quisesse eu te matava, mas o Senhor é ungido e eu não estenderei a minha mão contra o ungido do Senhor. Olha a justiça que esse homem tinha. Olha como que Davi pesava as coisas. Ele pensava no seu coração: eu também sou ungido do Senhor. Se eu tocar no ungido do Senhor, também algum outro poderá tocar em mim. Então é melhor que eu não me interponha entre a vontade de Deus, porque se Deus ungiu, ele também pode retirar ele dessa função. E da outra vez, ele estava com um companheiro. De noite, estava lá o rei dormindo. Deus pôs um som pesado sobre os generais, todo mundo estava guardando ele. Aí ele foi lá, o amigo dele com uma lança: vamos cravar nele aqui agora, vamos matar esse desgraçado, né? E Davi não. Aí pegou a garrafinha d'água dele lá, né? Pegou a lança dele, veio de longe: olha aqui, general, acorda aí, você não está guardando o rei, não. Aí o general acordou assustado, olhou assim, e viu que era da parte de Deus. Tanto é que, por um momento, Saul caiu em si
mas não durou muito tempo. Voltou também a ter o sentimento. Foi nesse momento que o profeta Samuel faleceu. E naquele momento, Davi viu que a coisa ficou feia do lado dele. Ele falou: chega, eu não posso mais contar com a sorte, não posso mais contar que o rei vai parar de me perseguir. Eu vou ter que fugir mesmo. E eu não posso ficar mais no território de Israel, porque qualquer hora um pode me trair, pode me entregar para o rei. E ele, vai para a terra dos filisteus. Era o local mais seguro que existia naquele momento. Mas tinha que ter muita coragem de ir para a terra dos inimigos, hein? Porque ali você poderia cair nas mãos dele também, né? Disse Davi a Aques era rei dos filisteus, rei Gato: se eu tenho achado graça aos teus olhos, e se me dê lugar numa das cidades do país para que eu ali habite, porque haveria o teu servo de habitar contigo na cidade real? Então lhe deu Aques, naquele dia, a cidade de Ziclag. Pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. O número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Ora, Davi e seus homens subiram, davam sobre os jebusitas, girzitas, amalequitas. Foi desde os tempos remotos eram moradores da terra que se estendem na direção do sul da terra do Egito. O que isso significa? Ele chegou lá e pediu para Aques abrigo. Aí o rei filisteu pensou: bom, é melhor ele ser meu amigo que meu inimigo, porque cantavam nas canções lá: Davi matou 10 milhares. Bom, é melhor ele estar aqui do que do outro lado. Então eu aceitou que ficasse ali. E aí, nesse momento, o rei pedia para que ele lutasse contra os inimigos, inclusive os israelitas. Mas nesse momento, Davi fazia o quê? Ia lutar com outros povos. E aniquilava eles de todo, que não sobrava ninguém para ir contar que tinha sobrado uma pessoa ali. Então o rei perguntava, né? Você lutou contra os inimigos? Sim, lutei contra os inimigos. Só que ele não lutava contra os israelitas, ele lutava contra os inimigos de Israel. Até nesse momento, Davi trabalhava por Israel, mesmo estando em terra estrangeira. Vamos guardar isso também. Esse momento que se passou. Parece misterioso, né? Essas histórias. Por que Deus agiu dessa forma? Por que Deus conduziu ele para fazer esse tipo de coisa? Então, um ungido perseguido em terra estrangeira, fazendo a vontade de Deus. Aí Saul se apostata completamente. Ele vai procurar a necromante. A gente já conhece bem essa história. Deus parou de falar com ele e ele foi procurar uma mulher espírita. Aí a necromante invoca o espírito maligno que imita a voz e a aparência do falecido profeta Samuel. E esse até zomba de Saul e diz: o Senhor te rejeitou, o seu destino é esse aí mesmo. E aí chega o dia da batalha, porque ele foi consultar a necromante, porque no outro dia ia ser a batalha. Então, por causa da batalha, ele queria saber o que ele tinha que fazer. Se ele queria lutar, como ia lutar. E aí ele foi. No dia da batalha, a guerra foi se apertando contra ele. O incrível é que Davi foi dispensado dessa batalha, para que não lutasse contra os próprios irmãos. O rei falou assim: os príncipes aqui não querem que você vá dessa guerra não. Você está dispensado. E aí Davi foi embora. E os filisteus lutaram contra Saul. E nessa grande guerra entre os filisteus e os israelitas, o que aconteceu? Saul olhou para o redor, viu que estava perdendo a batalha, estava morto o filho dele, os outros filhos mortos, e viu os carros dos inimigos se apertando contra ele e falou: pronto, certo. Jogue sobre a minha espada para que eu não morra na mão dos inimigos. Aí acontece a morte do rei Saul. Davi precisou matar ele para assumir o controle do rei? Não. Davi falava mal dele. Davi, mesmo tendo a oportunidade de matar ele, fez alguma coisa? Tocou no fio de cabelo dele? Também não. Davi só fez a parte dele.
depois de passar todas essas provas, depois de escrever os angustiantes salmos, depois de ter sido tão rejeitado pelo próprio povo injustamente, agora esse homem é reconhecido pela primeira vez pelo seu povo. Davi fez subir também os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi como rei sobre a casa de Judá. Depois informaram a Davi dizendo: foram os homens de Jabes e Jabes que estavam com Saul. E ele chorou pela morte de Saul, porque ele se lembrava na sua memória do Saul como uma pessoa que lutava a favor de Deus no passado. Primeiro ele foi ungido sobre uma tribo, só uma reconheceu que Davi era o rei, e as outras ficaram ainda assim, lutando contra ele, ficaram indiferentes, achando que não tinha direito, tinha que ser um filho de Saul. Mas não passou muito tempo, eles reconheceram a justiça desse homem, e que ele era o verdadeiro escolhido de Deus. E aí o povo disse, todas as tribos vieram a Davi em Hebrom e disseram: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne. Além disso, outrora, quando Saul ainda reinava sobre nós, eras tu que saías e entrava com Israel, e também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei fez. E o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor, e ungiu a Davi rei. E aí finalmente ele se tornou legítimo. Bom, aqui vamos ver que se encerra o ensinamento. Agora nós vamos trazer isso para o futuro. Porque tudo que foi no passado há de ser novamente. Agora vamos ver o que nós vamos ter a aprender com essa história. Como esse padrão se repete de tempos em tempos com os ungidos de Deus. Jesus é enviado ao mundo na forma humana, no ventre de Maria, e nasce o legítimo e verdadeiro ungido de Deus. Ninguém foi mais ungido que Jesus. Então ele é o exemplo máximo de comportamento para nós. Secretamente ele foi ungido. Será que parece com Davi nessa história? Davi secretamente foi ungido por Samuel. Agora Jesus Cristo, sem a nação saber, todo nasceu, porque ele era ungido desde o nascimento. Então o líder da nação israelita, o rei Herodes, assim como o rei Saul, polarizado de inveja e ódio, persegue o bebê Jesus e mata as crianças de fora. E Jesus se esconde numa nação estrangeira, do Egito, nação pagã, adoradora de outros deuses. Será que tem uma semelhança também com aquela história que a gente viu? Bem grande a semelhança. E Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para cumprir a sua vontade e salvar os que são fiéis. Na caverna de Adulão, lembra? Quem se unia com Davi? Assim foi com Davi uma figura do Messias. Acontece com o Filho de Deus e acontece com seus servos em toda a história. João 15, ele te diz: lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor? Se a mim me perseguiram, palavra de Jesus, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também. Vamos ver agora umas palavras de Davi, porque esse era o ungido de Deus e profeta, e essas palavras, elas dizem concernentes a coisas do futuro. Olha só o que ele disse lá no passado, no livro de Salmo. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Poderosos são aqueles que procuram destruir-me, que me atacam com mentiras. Por isso, tenho de restituir e não extorquir. 600 homens perseguiam a Davi no momento em que escreveram. E em
João 15:17 diz: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós deu a mim, Jesus disse. Mas isso é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Então Jesus é acusado de forma injusta, exatamente como Davi. Um ungido de Deus, que só fazia o bem, que só ajudava o povo de Israel, é traído pela própria liderança, é rejeitado e perseguido. E ser só rejeitado é uma coisa, agora ser rejeitado e perseguido é outra. Deus meu, por que me desamparaste? Por que está afastado de me auxiliar e das palavras do meu caminho? Davi dizia no Salmo. E em Mateus 27:46, Jesus diz: cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? O mesmo Espírito que pairava sobre Davi era o Espírito que estava em Jesus Cristo. As palavras são as mesmas, o sentimento é o mesmo, o acontecimento é o mesmo. Tudo que Jesus fez, falou, ensinou, ficou como um exemplo para nós, para que quando acontecesse a mesma coisa com a gente se lembrasse que aconteceu primeiro com ele. Não só com Davi, com Jesus, esse paralelo acontece. Agora a gente vê também de todos os servos de Deus que precisam anunciar uma mensagem de mudança de caráter e atitude, todos eles eram humildes. E eles foram perseguidos fazendo assim a figura do Messias. Então José, como é que é a história dele? Ele já chegou lá, virando governador do Egito, mandando, ele padeceu um bocado. Para chegar onde ele chegou, ele passou por um processo parecido com o de Davi. Elias fugiu, ele se escondeu. Daniel, perseguido pelos inimigos, queriam a morte dele, foi jogado na cova dos leões. João Batista foi perseguido e depois morto. Os discípulos de Jesus, todos eles também perseguidos, fortemente perseguidos. E no futuro, todos os servos de Deus, até aqui no Martinho Lutero também. Todos esses homens não eram assim. Eles não vieram aqui para agradar o povão. Não vieram falar palavras bonitas e formosas. Todo mundo fala: opa, Jesus, aleluia, alegria. Vamos todo mundo para o céu. Só falar que ama Jesus. Eles foram mortos porque eles tinham o caráter do Mestre, eles tinham o Espírito de Deus. E atualmente, será que a nossa geração é especial? Que é uma geração que vai ter os privilégios, assim, quando nós chegarmos no céu, falar: não, meu tempo foi muito bom, né? Você fala ali com Daniel, com Elias, né? Meu tempo foi tranquilo, não tinha perseguição nenhuma, eu podia entrar onde eu queria, eu falava, todo mundo escutava. Será que vai ser assim? O padrão se repetiu desde o princípio do mundo, será que agora vai mudar? Só que tem líder religioso nesse mundo, hein? É o que tem. E os mais famosos, vamos dizer, aqueles que aparecem na TV e tudo mais, eles são igualzinho Jesus, né? São igualzinho Davi. Será? Muitos dos que se achavam em posição de liderança entre o povo de Deus tinham a si mesmo como ungido, escolhido, poderoso e infalível. Saúl, vários reis de Israel. Se você ler o livro dos reis de Israel ali na paz, você vai ver o que tem orgulho. Os sacerdotes da época de Jesus, os bispos de Roma, os papas, os reis, o imperador, o presidente e atualmente as lideranças da igreja em geral. Todo esse povo que
se não cumprir a minha palavra, amanhã vocês vão ver o que vai acontecer, e aquela baboseira toda. Vocês conhecem essa cena? É um quadro que foi pintado na época da Reforma. Não se podia falar muito, se você falasse, você acabava sendo morto facilmente. Então esse artista resolveu pintar. Não é exatamente esse aqui. Eu não achei o quadro, eu cortei a cena. Ele pintou era esse aqui. Ele fez Jesus sentado no cantinho e do lado do Papa, numa liteira, sendo carregado, com aquela cadeira vermelha, cheia de ouro e tal, e não falou nada. Converteu a jornada salvar. Ele fez essa mesma imagem e aí abandonou a próxima. Deixa de escarlata. Você de escarlata. É uma profecia disso. É porque o Papa é com todo mundo, né? Os quatro Cristo é o. Então aqueles que falam, eu sou um ungido de Deus, é a imagem de quem? Que está ali mandando e desmandando, andando de helicóptero, fazendo missão de helicóptero. Imagem da besta. Eles são a imagem de quem? Esse ou desse aqui? Da besta que é o Papa. Para ser a imagem desse aqui, é outro caminho que você tem que trilhar. Não é difícil reconhecer quem é servo de Deus de verdade se usar de sabedoria da palavra para avaliar. Hoje o mundo, por que o mundo está assim tão perdido, não sabe para onde anda? Quem que segue? Que igreja está certa? E agora, o que eu faço? O povo está assim. Porque eles não sabem avaliar. A palavra de Deus ensina como você avaliar os profetas, ensina como avaliar quem que é ungido de Deus e quem que não é. Mas o povo não está lendo a Bíblia, não está reconhecendo quem é e quem não é. O meu povo está sendo destruído por fora da pessoa. Exatamente. Falta de conhecimento, falta de discernimento porque não lê. Falta de discernimento porque dá ouvidos à voz do próprio coração. Isaías diz: eis que o meu servo procederá com prudência. O que é ser prudente? Nada mais, nada menos do que o comportamento de Jesus. Existe alguém mais sensato e prudente do que Jesus? Não. Não existe. Será exaltado e elevado no sublime. Quando Jesus será exaltado e elevado no sublime, em vez de sua vida, todos terão a exaltação do Senhor sobre os reis da terra. Mateus 23, 12. Qualquer coisa que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, pelas palavras, se reconhece quem é o dono dessa virtude. Jesus ensinou essa virtude, então ele é o dono dela. E só pode ter essa virtude quem o mestre concede. Só pode ter essa virtude quem Deus envia seu Espírito. Daí agora a gente chega no nosso dia, no nosso tempo, no nosso povo. O povo que é chamado remanescente, né? A sobrinha, o rápido, o tacho, e o filho de todos. Os verdadeiros servos do jeito de Deus são escolhidos por Ele, como diz a palavra. Não fosse vós que se escolhesse por Deus, escolhi a vós, para que vós deis fruto. Então Deus escolhe quem são os servos dele. Quando o povo quis escolher no passado, o que deu? Pesado, escolheu muito mal. Escolheu segundo o coração do homem, olha a aparência, olha a beleza, não sabe. Então, esses são os verdadeiros portadores da palavra de Deus, que são escolhidos por Ele, fazem a sua vida, por exemplo. Ele não tem desejo de supremacia, mas apenas de agradar ao Deus Altíssimo. Em todos os tempos, essas pessoas foram chamadas de remanescentes, pois são sempre em número menor. Sempre em número. Os que estão em maior número, levantam essas pessoas. O inimigo de Deus, o anjo caído, chamado Satanás, consegue arrastar por influências muitas pessoas para praticar impiedade. O povo remanescente resiste fielmente às duras provas de injustiça e os frutos de causa. Eles não trazem sobre si mesmos essas injúrias, são os ímpios que trazem sobre eles as injúrias. Isso é como uma espécie de prova para ver se o coração dela vai permanecer fiel, para ver se ela ama a Deus de verdade. Porque só vai
vai entrar no reino de Deus aquele que ama Deus de verdade. E para amar a Deus tem que provar que ama. Por isso vamos passar pela tribulação. Vamos passar. Já começou. Já começou. Será que os discípulos de Deus, de Jesus, os apóstolos, será que a gente é melhor que eles? Que estão dizendo que a gente vai ser... Pelo contrário, nossa geração é a mais decadente. Por que do passado? Tem que passar pela tribulação. Deus quer saber quem é quem. Vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao meu Pai, em meu nome de tudo seja. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Não é pouca coisa ser irrepreensível, não. Os profetas das 12 tribos, os 12 discípulos e seus sucessores, os 12.000 de cada tribo, finalizando 144.000, esses são os ungidos de Deus verdadeiros. Não existe outro. Os outros são do Paraguai, são falsificados. Esses que se proclamam ungidos, mas encobertamente são cheios de orgulho e ganância de ser supremacia, facilmente na palavra de Deus, para que possa rejeitar esse tipo de gente. Disse meu Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Se Deus falou pela boca do profeta lá no passado que isso vai acontecer no futuro, é que acontece mesmo. Aí você pensa, mas por que Deus permite tanta gente falando mentira desse jeito? Porque é tão difícil de servir. Justamente porque Deus quer provar primeiro o nosso coração. Existe uma coisa muito mais importante do que simplesmente conhecer a doutrina. A doutrina, ela serve para uma coisa: para que a pessoa que a conhece mude o seu comportamento. Se há uma doutrina verdadeira, o seu comportamento muda para o bem, ela dá fruto. Se há uma doutrina falsa, o seu comportamento muda para o mal. Vai se tornar uma pessoa péssima. E eles falam essas doutrinas, profetizam em nome de Deus. Muitos se titulam, dão um livro a si mesmo, de profeta, de apóstolos, quando na verdade não são apóstolos. E aí o objetivo da doutrina é só ficar sabendo dela? Você acha que isso vai salvar? O objetivo da doutrina é mudar o comportamento. E o nosso povo, hoje, não foca em mudar o comportamento, foca em saber, mas não foca em mudar. E quando você chega na rua e encontra um povo com sede de mudança de caráter, de mudar o comportamento, você ensina só a letra, mas na prática nada. Aquele se torna ainda pior que você, porque ele vai ensinar exatamente o que você passa para isso. Só na palavra, não mudou nada, continuou fazendo por debaixo do pano do errado, mas com aparência é pior que o outro. Não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão. Visão falsa, adivinhação, vaidade, engano do seu coração que ele vos profetiza. Com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. É por isso que existe tanta gente contando mentira por aí. Porque o termo de avaliação que Deus tem para cada ser humano nesse planeta é o amor à verdade. O que é o amor à verdade? Senão aquele que começa dentro de casa. Aquele que quando ligam para você, o seu celular toca, você olha assim, isso aqui não quero para ele. Não tem para mim, fala que eu não quero, tá? Como é que Deus vai revelar a verdade para alguém que está praticando uma mentira, uma mentira? Como é que essa pessoa vai converter o seu coração se não deu o primeiro passo? Vamos para a mentira, aí a verdade chega na sua casa. Deus envia alguém lá. Ele não é difícil. Aí depois deixa o desejo de supremacia, porque aquele que quer ser o maior, ele vai ser o menor. Se coloque numa posição humilde, como diz a palavra. Não tenha em conta os outros menores que você, tenha em conta os outros
melhores para você. Deixa a mentira, deixa o desejo de supremacia, deixa o orgulho, vaidade, cobiça. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo. Aí essas coisas vão te engordando no coração, você vai tendo bens, vai acumulando coisas. Tem uma casa, 2 casas, 3 casas, 5 casas, tem tantos carros na garagem. E aquilo ali se torna um laço para que você não vá para o Deus. Porque o seu coração confia naquilo. É impossível um rico ir para o reino do céu? Não. Jesus falou que não é possível, falou que não é possível. Então por que dificultar as coisas? A maioria sempre acredita na mentira facilmente, pois eles dizem que o povo quer ouvir. Então o povo está disposto a engordar o seu coração com essas mentiras. Porque não amam a verdade, não quer mudar a vida. Só os fiéis aceitam a correção. Essa é a forma de avaliação de saber o lado certo. Você está andando do lado da luz ou do lado das trevas? Como você vai ensinar? Da forma como você aprendeu. Essa é a forma correta de se aprender para depois ensinar. O julgamento é isso. A luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem quer falar que está errado? Ninguém quer admitir. Ah, não, eu tenho que deixar esse caminho aqui. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas. Quem quer uma verdade? Quando chega alguém e fala para ele assim: irmão, você não pode ficar aí parado, gastando dinheiro, você vai ter coisa que não vai edificar em nada. Sua família está padecendo, você está gastando seu dinheiro aqui no jogo. Olha o que diz aqui na palavra de Deus, ele mostra para a pessoa. Ela tem que colocar no coração. Estava aparecendo e eu não fiquei gastando o salário. Quebra o coração dela, e isso é o amor à verdade. Mas aquela que chega e fala a vida do seu irmão: não deixa esse caminho, você tem esposa, tem filho, para quem fica saindo à noite de festa, indo atrás de rapariga. Aí a pessoa fala: deixa isso, eu vou lá só para o filho, porque não deve estar de nada, deixa ela quieta, ela pensa está tudo bem. Aqui que eu vou falar, aí só vai dificultar a minha vida, a vida dela, deixa o jeito que está. Será que uma pessoa dessa vai para o reino de Deus com a consciência desse jeito? No reino de Deus não existe mentira. No reino de Deus não entra nada que tenha mentira. É aniquilado na passagem. Então agora a verdade tem que ser absoluta. Essa é a forma de avaliação para quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque não esconde nada, não oculta nada, não põe do nada embaixo do tapete. Um degrau de cada vez. Ninguém se torna santo do dia para a noite. A gente tem muita mancha, muita coisa, mas vai desapegando. Vai olhando. O ser humano natural, em si mesmo, ele não tem força para mudar. Porque ele é muito enraizado naquilo que está fazendo. Sem força espiritual, sem Deus ajudar, você não vai morrer. Quando Jesus veio, ele fez assim. Ele foi perfeito em todos os caminhos. Então, só de ter a palavra, você já tem uma vantagem 10 milhões de vezes melhor do que se não tivesse falado. Porque ali já estava o exemplo que é possível. E é isso que cresce aqui, a fé. Aí a sua fé pensa: não, é possível, então eu vou fazer. E nem Davi falou: vamos matar aquele gigante lá e vai cair. Mas foi desse jeito. Para vencer o pecado.
pecar em nenhuma coisa. Então, para que os conselhos finais, eu vou encerrando com essas palavras aqui. Antes, exortar que nos ajude todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de nós adoeça pelo engano do pecado. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, toda maledicência. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Esses são os princípios que tiveram o servo de Deus no passado, e que é os princípios que o servo de Deus tem que ter hoje. Se não tiver esses princípios, não é servo de Deus. Está ou no mundo ainda, ou em processo de ser. Mas o servo de Deus precisa ter essas qualidades. Pois quem quer a maravilha e ver o dia bom, refreia sua língua do mal, os seus lábios não falem engano. Esse ensinamento é poderoso naquela cena de Davi, que não falava mal de Saul, que era o filho de Deus. Hoje em dia nós temos algo paralelo, muito parecido. A maioria de vocês aqui, eu creio que veio, conheceu a mensagem, saiu da instituição, da sua igreja, e hoje faz parte do povo parecido com Davi, que saiu lá do reino, foi expulso, fugiu, foi perseguido, está lá na caverna, né, como nós aqui hoje, nessa caverna aqui. E hoje aqui no meio dessa caverna estamos aqui, pedindo a Deus, Senhor, usa-nos. Senhor, lá fora eles nos perseguem, mas nós não devemos pronunciar nenhum juízo de maldição contra eles, nenhuma palavra contra eles, porque é de lá que nós viemos. E é lá que Deus escolheu naquele tempo, assim como Saul, mas foi rejeitado, e agora Deus escolhe um outro povo, assim como Davi. Mas esse povo na sua língua não pode amaldiçoar, não pode maldizer, não pode dizer contra aquele que um dia foi ungido do Senhor. Mesmo que os demônios estejam hoje ali, pairando sobre aquele local. Deus vai fazer a parte dele com eles. Nós não podemos. E se nós fizermos, Deus vai nos julgar. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é sair da caverna, nem que seja para ir em terras estrangeiras, em terras estranhas, em terras que nós vamos ver total diferença de doutrina, de ideias. E nós vamos agora fazer que nem Davi. Chegou em Ziklag e modificou aquela cidade de tal forma, cidade que era pagã, adoradora de deuses, a ponto de um homem ali chegar para ele, e Davi dispensou, ele falou, não, volte para sua casa, para o seu povo. Ele falou, não vou ficar com você até o fim, vou guerrear com você até o fim. Porque ele viu em Davi o Deus verdadeiro, que o guiava em todos os caminhos. Então, se Deus guiar a gente em terras estrangeiras, expulsarmos da presença dos nossos amigos, e não podemos, de forma que não podemos mais estar entre eles, esse deve ser o nosso comportamento. Ferir as batalhas do Senhor, assim como ele feria, mesmo não estando no reino de Israel, mesmo não estando entre os líderes de Israel, ele guerreava e batalhava a favor do povo de Deus, até que chegou o fim e ele foi entronizado. Assim como Deus preparou hoje esse povo também para ser arrebatado, para entronizar Jesus Cristo como Deus. Amém. É por isso que na nossa boca, nos nossos lábios, não pode falar engano, não pode falar mentira. A partir do momento que a gente não refreia a nossa língua e começa a difamar e falar mal e usa nossos sentimentos de rejeição contra aqueles que nos rejeitaram, nós vamos continuar dentro da caverna, nós vamos sair daqui. Deus chamou cada um aqui para ser um missionário, um guerreiro. Já viram quem foram os valentes de Davi? Existiram homens mais valentes do que esse na palavra de Deus? Existiram homens que tinham mais motivação do que aqueles que matavam gigantes, matavam leão, matavam exército, um homem matava 300 homens. Deus prefere 10 leões numa batalha do que 10 mil ovelhas leitando com um servo danado.
Esse é o nosso Senhor. Essa é a aparência dele para nós hoje. Leão. Essa é a aparência que nós devemos ter. De leão. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Meu desejo hoje é que o povo que está aqui sentado se levante. Literalmente, vamos levantar. Agora eu vou chamar todos mundo lá para trás. Vamos lá, vamos sair da cadeira, vamos para trás. E eu quero aqui fileiras. Então que esteja um homem aqui, um outro homem aqui, e atrás das suas fileiras. Vai chegar, irmão. Pode ficar diante dessa fileira aqui. Marcel fica aqui, fica diante dessa fileira. Vocês vão ficar de lado para lá. Virado para frente aqui. Uma fileira aqui, completa uma fileira aqui. Aí vamos se aproximando. Bom, chega mais um homem aqui e mais uma fileira atrás. Vamos todo mundo participar, não pode faltar ninguém não. Vamos chegando. Não pode ficar de fora ninguém não, tem que todo mundo vir aqui. Nem para olhar, tem que ficar aqui. Você vai entender que quem ficar de fora vai se dar mal. Tem que chegar. Eu quero que igual aqui atrás também, ó, o mesmo número de pessoas tem que estar tudo igualzinho aqui. Não disse que os 144 mil dava em quadrado perfeito? Tá bem. Por que vocês estão desorganizados? Vamos organizar isso aí. Ó, homem a homem, aqui o mesmo número de pessoas em todas as fileiras. Agora vocês vão chegar a mão ao ombro de quem está do lado e a outra mão ao ombro de quem está à frente. Pode chegar. Quem está do lado de cá vai para lá, quem está do lado de lá vai para cá. Vocês podem baixar. Ó, vocês aqui, ó, mão na frente do ombro dos irmãos aqui. Tá? Mão na frente. Agarra do lado e agarra na frente. Vocês têm que estar. Pode chegar mais perto, vocês estão muito longe. Chega mais, os irmãos têm que estar em união. Vamos lá. Mais um pouquinho aí. Chega mais para cá. Tá vendo como que é difícil organizar as pessoas? Vocês estão pensando que Jesus está no céu intercedendo por nós, está fazendo um trabalho fácil? Não está, não. Aí a palavra de Deus diz: o inimigo brama como um leão ao redor querendo estragar. Aí de repente ele vem, chega e tenta arrebatar um para fora. Segura aí, meus irmãos, senão aqui o inimigo vai levar agora aqui, ó. Aí ele olha e fala: foi o irmão que está mais fraquinho aqui, que ainda está nas baladas. E está meio solto. Não vou mandar levar ele, né? O inimigo quer levar. Boa, rapaz. O inimigo quer levar. Ele vai ser né? É verdade. Esse leão lá dentro trabalha demais. Aí de repente, né, um irmãozinho chega e Pessoal, esse irmãozinho que desviou, não quer rever com os irmãos mais, né? Foi lá, eu vou ficar meio de canto aí, né? Aí eu levo a bola assim, ela fala assim, e aí, tudo bem com você? Vamos dar uma voltinha, vou mostrar um lugar muito divertido ali para você. Vamos embora, você perde esse povo aqui, nós vamos fazer nada. Não, legal esse divertido, vamos embora. Tá fácil, né? o irmão voltou para a Voltou.
espírito, então, coração, tocando um irmão no outro, permanecendo laços de amizade, fiéis, assim, ó. O inimigo não vai tragar nenhum de vocês. Amém. Vocês vão permanecer em pé, firme. Esse é o Deus que a gente serve. Um Deus de união. Um Deus de força. O Deus verdadeiro. Não há nenhum igual a Ele. Ele é o que vence as batalhas sem espada. Sem escudo, sem armadura. Um pedaço de couro, girando, cai a pedrinha e derruba o gigante. Porque nós estamos tão tímidos. Porque a gente está tão distante. Verdade. Esse é o povo de Deus. Amém. Pode ir em seus lugares. Louvado seja Deus. Permaneça aqui, os teus anjos passeiam nesse lugar. Em todo esse restante de programação, em congresso. Em nome de Jesus. Amém. Depois dessas palavras do nosso servo, aquele que Deus chamou para o ministério, o homem que não falou de si mesmo, mas Deus falou por ele. Depois dessa pregação, irmãos, nós vemos que o nosso espírito está mais ando agora. Nós, espírito, Deus nos dá uma sacudida para que nós nos fiquem sentados. Deus está chamando soldados para a batalha, assim como chamou Saul. Depois de ser ungido, infelizmente ele não continuou. Por que não continuou? Porque não teve coragem, não teve ânimo, não estava entregue totalmente ao evangelho e se afastou da fé. Mas Deus está chamando pessoas. Nós somos pessoas para representar Cristo, fazer como Cristo fez. Vencer o pecado, enfrentar o diabo e vencer. Não com nossas forças, né? Mas por Cristo que habita em nós. Há um texto aqui no livro de Hebreus, quem tiver aí a Bíblia. Hebreus capítulo 10, o versículo 26, diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Então, irmãos, Deus chamou os seus servos, Deus chamou vocês para estarem aqui.
por acaso. A Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo falou, né, que ninguém pode vir a Jesus se o Pai não enviar. Então você foi chamado por Jesus para estar aqui. Por Deus para estar aqui. Então, irmãos, se você for chamado por Deus, Deus quer que você permaneça. Vamos avante, porque fazem parte do Centro Educado que estarão pregando a última mensagem, as 3 mensagens evangélicas. Então nós temos que permanecer na verdade. Paulo também no versículo 37, o 31 diz assim, ó, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Então se você conhecer a verdade, depois sabe a verdade, infelizmente, você vai cair na mão de Deus. Mas ele diz, no 34, porque também vós compadeceis das minhas prisões, com alegria recebestes. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande faculdade do galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. E não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, né? Então, irmãos, enquanto outros estão se retirando para a perdição, permanecendo no avanço, né? Para o dia encontrar o Senhor, vindo nas nuvens do céu. Irmão, Deus chamou cada um de vocês para estar aqui. E quem nos chama para o seu ministério não pode voltar atrás. Quem deixou a camisa do nosso Salvador não pode voltar atrás. Quem voltar atrás está perdido. Então nós não temos escolhas. Nosso passo agora é adiante, subindo a escada de Jacó, rumo à morada celestial. Então não voltamos atrás, prosseguiremos como diz Paulo. Porque o prêmio é muito grande, né? Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que entrarão na terra. Agora vamos para a próxima pregação. São 4 pessoas que irão pregar. O primeiro foi o Bruno da Montanha. O segundo vai ser Giovanni Aguilar. O terceiro vai ser o Wagner Marson. E o quarto, Diego Barreiro. Agora comecei aqui o irmão Giovanni com a pregação O Surgimento do Seu Elias. Irmão Giovanni. Olha, nós vamos descer aqui para esse quadro. No versículo 4 e 5 diz assim, né? Falando do Senhor, ele diz: lembrai-vos também de Moisés, que disseram, eles mantêm sua era para todo Israel, a saber os estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, antes que venha esse dia, Deus enviará o terceiro Elias. Sabemos que o primeiro Elias foi o Elias da Presbítera, né? O segundo foi João Batista e o terceiro Elias são os nós. Deus levantou o povo e vai vir o Espírito de Elias. Vai ter a porção dobrada daquele Espírito que nós vamos. Vamos louvar mais um minuto os irmãos se preparem.
som? Alô, som? 2, testando. Alô, som. Oi, som. Teste som, oi. Alguém tem escolha aí? O melhor, mais que 490? 492. Vou louvar o nosso Criador, ou em 492, lado a lado. Amém? Vamos chamar. Olha, irmãos, agora o próximo palestrante é o irmão Giovanni. A pregação é o surgimento do terceiro Elias. Depois teremos o almoço, às 12 horas. Já vai passar um pouquinho, mas estamos 15 minutos atrasados. Depois teremos o Wagner Marcos, né? Vai ficar 12 horas. Uma pregação, o último santo.
16h40 Santa Ceia, e às 7 horas, pregação. O pecado fez separação entre Deus e o homem. Então, vamos para a ceia. Depois vamos jantar. E obrigado a todos aqueles que vieram. Convidamos, irmãos, muitas pessoas dessa cidade, né, irmão? Foram 10 dias de trabalho, mas sabemos também que a oposição se levantou e começou a dizer, vamos para o congresso. Né? Tem um rapaz que ele entrega bolo lá na padaria, né? E ele falou, olha, já estou avisando para cada pessoa que não ir lá. Né? A falei, irmãos, tem que cuidar, você pode estar combatendo contra Deus. Essa mensagem do céu, você pode estar combatendo inimigos. Mas, infelizmente, assim, né? Não chegou, né? Mas também não abraço, nós temos muitas pessoas. Né? Convidamos bastante gente. Deus está na obra, né, irmão? Mas o importante é que vocês estão aqui, né? O povo de Deus, o terceiro Elias, o Deus do Filho está aqui. Então, glória. E nós, irmãos, estamos aqui para unirmos em propósito, o mesmo propósito, uma união em Cristo, para que nós possamos, através de cada um que sai daqui, desse congresso, nós sair melhor, com mais disposição. Ok, som. Ok, 1, 2, ó. Vamos agradecer também pela Priscila aqui, que está ao meu lado, né? Minha auxiliadora, aqui no Eterno, me presenteou, né? Que bênção, né, irmão? Eu vou lá naquele congresso lá Então, já ficamos aqui para dar espaço para o irmão. Então, nós estamos nessa batalha aqui, eu, a Priscila, e graças a Deus, a obra do Senhor está avançando. E Deus tem nos presenteado, né? Então, assim, depois que a Priscila chegou, as coisas andaram melhor, não é verdade? Então, nós colocamos esse projeto aqui de Deus e é isso que tem que nos ajudar, né? Amém? Agora, no Gilberto. Oi, 1, 2, 6, 1, 2, som, oi, ok, 1, 2. Oi, 1, 2, 3.
Shalom, meus amados, que a graça e a comunhão do nosso Pai e do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito nos proteja. Amém? Amém. É um imenso prazer para mim estar aqui e ver os outros queridos, o qual realmente eu só conhecia só pelo computador. Né? A irmã Paula, a Alexandra, agora me irmã Paula chamei. A irmã Alexandra, o filho dela, né? O irmão Abigail Luiz, mas também o irmão o da montanha. O irmão Márcio, né? Eu tenho realmente muitos vídeos dele, tenho observado o trabalho dele, ao glória a Deus. E outros irmãos aqui que realmente não conhecia. Mas o eterno Deus preparou neste momento, esse povo. Nós vimos que esse povo que estão aqui realmente não foi eles que vieram para aqui, que eles quiseram, não. Foi o Santo Espírito do eterno Deus que fizeram aqui. Amém? Meus irmãos, a mensagem de hoje, a mensagem que ela nos vai deixar um pouco atento. A mensagem, talvez, nós pensamos que a igreja que vai ser salva é uma novidade de muitas pessoas, né? Uma igreja de um membro, do membro. Não, o povo de Deus sempre foi um povo. Mas é um povo que nós vamos distinguir na Bíblia, o que ela vai distinguir. Vai ser um povo puxado, porque realmente o horário avançou, realmente, mas essa mensagem não pode ser passada. Porque se eu estou aqui com essa mensagem, não é ninguém que está querendo, não, é Santo Espírito Eterno. E eu quero pregar sobre o surgimento desse evangelho. Que esse povo, que nos últimos dias vai surgir. Em primeiro lugar, se já estamos no tempo do surgimento desse evangelho, ou se está no tempo mais adiante, ou se é no tempo de agora. Em segundo lugar, quem é este povo que vai levar esta mensagem do terceiro evangelho? Meus amados, meus queridos irmãos, é com honra e glória. Então, eu quero apresentar aqui um pouquinho o grupo Adventista, que queria levantar, por favor. O grupo se chama o irmão Pedro, faz parte, o grupo lá, o irmão Java, a sua esposa, o irmão Goré, e também aqui o irmão Otávio. Então o resto do grupo deu para mim, porque eu não tinha condições, porque o carro não tinha como chegar aqui. Mas nós tivemos condições de chegar aqui, chegamos para a honra e glória do nosso Deus. O surgimento do terceiro evangelho. Meus amados, meus queridos, quem é esse grupo de pessoas que vai se levar nessa mensagem? De que forma esse povo realmente vai conviver nos últimos dias? E uma das oportunidades de quem nunca pensou na mensagem, talvez vai conhecer agora. Em cada lugar, Deus está constituindo o seu céu. Em cada cidade, Deus vai levantar os seus profetas. Esses profetas são profetas que Deus vai levantar lá no tempo de agora. Né? Nós sabemos que já teve o livro de Espírito, de Provérbios capítulo 17, como também teve o segundo Elias, que é João Batista. Mas a promessa de Deus, de Malaquias capítulo 4, é que ia se levantar o terceiro Elias. E para a honra e glória do nosso Deus, nós vamos saber também que Santo
os adventistas históricos do século XV. Por que eles estão aqui e qual é o seu trabalho? Qual é o seu caráter que eles vão levantar? De que maneira e de que forma? Abra suas Bíblias, aí Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, verso 4 a 6. Para que nós possamos aqui explodir essa verdade que Deus nos escolheu. Malaquias capítulo 4, verso 4 a 6. Meus irmãos, acompanhem cada detalhe que eu falar, vocês observem bem. Porque vai ter aqui uns detalhes muito importantíssimos. Nós, como servo batismo, temos que estar ligados na plataforma do Eterno. Temos que saber, essa mensagem vem fazendo uma reforma espiritual. Por que uma reforma espiritual? E por que uma restauração? Malaquias capítulo 4, verso 4 diz: lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatuto e juízo. De que lei é essa que Deus termina falando aqui, falando de dois profetas no final? Que lei é essa aqui? Vocês sabem qual é que está falando aqui? Falando da lei? Essa lei aqui mesmo, Horebe. Horebe é aonde foi dado a tábua dos 10 mandamentos para vocês. Essa tábua dos 10 mandamentos era para conduzir o povo da terra Canaã, para que eles não desviassem nem para a direita ou lá nem para a esquerda, mas seguissem em frente, seguissem o seu passo firme. E aqui, para que nós sabemos que essa lei, veja o verso 5. E eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível do Senhor. Meus queridos, quem acredita que o Messias já está às suas portas para buscar o seu nome, amém? Amém? Nós podemos falar de tudo quanto é ruim. E nós estamos vendo aqui de que forma. Agora, para nós saber dessa lei,